Uma boa noite a todos os irmãos. Uma alegria muito grande, estar aqui mais uma vez, para nós aprendermos juntos, estudarmos juntos, crescermos aí no entendimento da palavra. E antes de abrir a Bíblia, antes da nossa leitura, queria conduzir mais uma palavra de oração para que o Espírito Santo venha a nos conduzir nesse estudo. Oremos. Querido Deus, agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos aqui reunidos com o propósito de engrandecer o Teu nome e aprender mais da Tua palavra. E nesse momento pedimos que o Senhor fale a nós através da leitura da palavra. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto principal a gente vai ler bastante, Mas o texto principal da mensagem de hoje vai estar lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Os versos 19 ao 27. Eu vou ler o texto assim de forma corrida, e aí depois a gente vai esmiuçar um pouco alguns conceitos aqui em cada trecho aqui. Então eu vou ler primeiro corrido, e aí depois a gente vai refletir um pouco sobre cada parte aqui que a gente leu. Então, Tiago capítulo 1, verso 19 até o 27. Lembrem disto, meus queridos, aqui eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Algumas traduções aí vão dizer tardio para falar e se irar. Porque a raiva humana, a ira humana, não produz o que Deus aprova, ou não produz a justiça de Deus. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago, o livro de Tiago, como um todo, é caracterizado por uma linguagem bastante forte, e bastante direta. Então aqui no verso 19, ele fala de nós sermos tardios para falar e para nos irar. E hoje em dia a gente não quer ser devagar para nada, a gente não quer ser tardio para absolutamente nada. Hoje a gente quer tudo para ontem. Inclusive, quando a gente se depara com alguma coisa ali que a gente não concorda, alguma coisa que desperta ali a nossa ira, a gente já quer ter uma reação imediata ali, de ou falar ou postar um comentário. E o uso indevido da língua, era um problema muito sério aqui na comunidade de Tiago,
porque ele gasta um tempo falando disso, não só nesse capítulo, mas ao longo do livro também. Acompanhe comigo, ainda aqui no livro de Tiago, lá no capítulo 3. Tiago, no capítulo 3, verso 2, a partir do verso 2 ao 12. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro... eu estou lendo o capítulo 2. Capítulo 3, a partir do verso 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nós vemos aqui a relação dos frutos e das ações. Principalmente aqui, a partir do verso 12, se a gente estender um pouquinho aqui a leitura, até o 16, meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas, videira figos, tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mentais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, ali há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mais à frente aqui no capítulo nós vamos ver Tiago falar sobre a relação da nossa fé, da fé que nós professamos e das nossas obras, né? O nosso proceder. Aqui, alguns versos antes, ele fala sobre a fonte, sobre uma fonte pode jogar água amarga e doce, sobre os homens que com a mesma boca, a mesma língua, bendizem ao Senhor, né? Louvam a Deus, mas amaldiçoam o seu semelhante. Quando a gente volta ali ao capítulo 1, no verso 20, é onde ele fala da ira, né? A ira do homem. Pois a raiva humana, ou a ira do homem, não produz a justiça de Deus, não produz o que Deus aprova. Muitas vezes pela ânsia de defender a Deus, quando a gente
se depara com algo que a gente não concorda, que alguém disse sobre a nossa fé, sobre a nossa crença, a gente normalmente, é muito comum que nós temos aquele ímpeto de nós reagirmos à mesma altura, digamos assim, com uma resposta pronta, uma resposta raivosa. E muitas vezes, quanto mais a gente tenta falar para defender a Deus, porque Deus não precisa da nossa defesa, quanto mais a gente tenta falar para defender a Deus, menos Ele tem espaço para falar, menos Deus pode falar. E Tiago, ao longo dessa carta, ele vai falar bastante sobre a nossa incapacidade de ouvir. A incapacidade de ouvir religião baseada apenas no ouvir, naqueles que apenas são ouvintes da palavra, e o uso indevido da língua. Ele destaca esses 3 fatores como sendo fatores que impedem a ação da palavra da verdade. E se nós voltarmos um pouco, se a gente for lá para Salmos, lá no Salmo 1, a gente vê um contraste a essa reação raivosa, um contraste a essa ira humana que não produz a justiça de Deus. Então acompanhe comigo lá a leitura no Salmo 1. É bem curtinho, 6 versos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou na roda dos zombadores, né, como está aqui na minha tradução. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Então olha aqui a imagem do justo, né? Ele é comparado a uma árvore plantada junto à margem do rio. Qual que é a imagem que nos vem à mente quando a gente pensa numa árvore na beira do rio? É algo, pelo menos os primeiros pensamentos, né, que provavelmente alguns tiveram, é de calmaria, né? Então a árvore está ali, calma, firme e estável, e que no devido tempo, né, no tempo certo, dá o seu fruto. Então o justo, ele tem firmeza de propósito. E ele não responde às adversidades com reações imediatas. Então, Deus e os seus filhos vão ser tardios, lentos para reagir. Um contraste com o segundo grupo mostrado aqui no Salmo 1. A partir ali do verso 4, não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, esse segundo grupo, ele é comparado com a palha que é levada pelo vento. É o grupo que vai se irar rapidamente, que vai responder com reações rápidas. E conforme o soprar dos ventos, eles vão mudando de ideia, vão mudando aí as suas posições. A lentidão no texto, né? Esse tardio para se irar, tardio para falar, isso está atrelado à paciência. A paciência e sabedoria. Tem um verso
que normalmente a gente sabe bem de cor, né? Que está lá em Tiago também, sobre a fé sem obras é o quê? Morta. E ao longo do livro, ele vai mostrando para a gente que a sabedoria sem obras também é morta. Então a rapidez aqui, ela é para ouvir. Porque às vezes a gente quer responder rapidamente a pessoa, sendo que às vezes pode ser que a gente até tenha entendido um pouco errado o que a pessoa quis dizer. Então essa rapidez para ouvir e para entender, isso vai gerar em nós um autocontrole que, consequentemente, vai respeitar o outro, respeitar o nosso semelhante. No entanto, a lentidão para se irar, ela não significa uma posição de passividade. A lentidão, ela não quer dizer que nós vamos nos deparar ali com situações de injustiça e não vamos fazer nada, vamos ficar calados, vamos fingir que a gente não viu. A gente não deve se calar diante das injustiças. E o texto ele não nos pede para que nós deixemos de reagir, mas que nós venhamos a reagir de um outro jeito, que a gente siga um caminho diferente, siga uma forma diferente. Porque a raiva, ela vai só estimular a raiva e isso só vai gerando um ciclo, né? Um ciclo de insultos. A sabedoria bíblica, ela vai nos empurrar numa outra direção, numa mudança de reação, para quebrar um ciclo de ódio e violência. Mais textos sobre a ira e o controle da língua. Salmo 34, no verso 13. 34, verso 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Provérbios 13, no verso 3. O que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Olha que interessante, né? Ele faz um paralelo direto aqui com a carta de Tiago. Ele vai citar bastante aqui o Antigo Testamento, cita o Provérbios, Eclesiastes, né, os livros de sabedoria, né, os livros sapienciais. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Eclesiastes 7, no verso 9. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Uma linguagem forte, né? A palavra da verdade, ela vai atuar muito mais por meio das nossas ações, da nossa vivência no dia a dia, do que pelas nossas palavras. As nossas palavras raivosas, quando nós reagimos de forma rápida, de forma raivosa, as nossas palavras não geram a justiça de Deus, como o texto diz. Porque essas reações, esse tipo de palavras, esse tipo de ação, não reflete o seu caráter, não reflete o caráter de Deus. Quando nós somos tardios para nos irar, é também um exercício da nossa confiança. Quantas vezes não veio a palavra aqui na boca e a gente pensou, melhor não, que a gente quase como se fosse o próprio Espírito Santo falando, meu filho, não, né? Fica, segura, guarda para você. Quantos de nós já não passamos por situações dessas? Quando nós somos tardios para nos irar, nós demonstramos que nós confiamos na justiça de Deus, que possui as palavras de verdade e vida. Voltando ali ao capítulo 1 de Tiago, no verso 21,
Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aqui, na outra tradução, está dizendo, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade. Algumas traduções aí vão falar acúmulo de maldade. Recebei de boa vontade a palavra em vós, implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Então, impureza e acúmulo de maldade, aqui está se referindo ao quê? A nossa própria condição de pecadores. Então, não é uma maldade que vem de fora, uma maldade que vem do mundo, e sim do próprio coração humano. É algo que já está lá. É o mundo que está dentro de nós e que muitas vezes acaba se externando, acaba se manifestando nas nossas ações. Quando a violência ela é confrontada com disposição de ouvir e resposta branda, esse é um sinal da palavra da verdade, é um sinal do reino de Deus atuando em nós. No verso 22, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago, ao longo da carta inteira, não só aqui nesse capítulo, ele vai confrontar a ideia de uma religião abstrata, de uma religião que só se baseia em ouvir e acumular informação, acumular discursos. Lá no capítulo 2, ele vai falar sobre a relação da fé com as obras. Vamos ler ali Tiago capítulo 2, no verso 14, no verso 26. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas ó, homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé, de igual modo a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tá? Lá no Evangelho de Lucas, ele vai falar também sobre bem-aventurados os que ouvem e praticam. Aqui ele também está citando, né, o Evangelho. E é muito curioso nós vermos aqui ele citando Abraão. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Como nós podemos ver, a fé de Abraão, né, que é conhecido por nós como pai da fé, a fé dele não era só de afirmação, não era só de dizer que tinha fé, mas foi uma fé que se revelou nas suas ações, na sua ação de confiança em Deus, que no final
proveu ali o cordeiro para o sacrifício. Então ele deu o primeiro passo. Tem uma música muito bonita que nós até cantamos aqui algumas vezes já há algum tempo, né? Alguns com certeza conhecem, que diz assim: para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar, né? A fé, ela é revelada nesse primeiro passo. Voltando ali no capítulo 1, verso 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Nós constantemente corremos esse risco de vivermos pela religião abstrata, de nos esquecermos da nossa real condição e nos deixarmos levar pela religião que só ouve, que só acumula informação. Nós constantemente corremos esse risco de agirmos como meros ouvintes da palavra. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: o entendimento do texto bíblico, ele não acontece quando a gente entende o texto bíblico, mas sim quando a gente vai e aplica e vive pelaquela realidade. Então é isso que Tiago está nos trazendo aqui, né? Olhar no espelho e nos esquecer é nós deixarmos de lado a nossa condição e nos esquecermos de que a nossa fé, ela não é simplesmente um acúmulo de informações, não é simplesmente um corpo de doutrinas, mas que isso vai resultar numa vivência. Perseverar na lei da liberdade é permitir que a lei de Deus impressa nos nossos corações, que ela resulte, que ela desague em boas ações, né? Paralelo com o salmo que a gente leu, né? O Salmo 1. E aqui, por fim, o verso 26 e 27. Alguém está pensando que é religioso se não souber controlar a língua? Já falamos bastante sobre esse fator. A sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, o texto deixa muito claro que a verdadeira religião, ela não é simplesmente um conjunto ali de regras, de práticas, mas que isso se revela, isso deságua na vivência, isso deságua em como nós procedemos com aqueles ao nosso redor que têm necessidades. E quem são as pessoas necessitadas, seja lá qual for a necessidade? Quem são esses ao nosso redor? O guardar-se incontaminado do mundo, rejeitar os valores do mundo, de acordo com o texto aqui, não é um convite para nós nos isolarmos, né? Nos prepararmos ali individualmente, em segredo, mas sim que nós nos protejamos e protejamos uns aos outros da lógica do mundo, da lógica da rapidez de se irar, né? Daquela que busca a justiça no ataque, na difamação. O guardar-se incontaminado do mundo é quebrarmos essa lógica da opressão, da acepção de pessoas, da qual Tiago também vai falar veementemente contra nos capítulos a seguir. É um livro bastante forte, né, com uma linguagem bastante forte. E eu quero concluir a mensagem
dessa noite com uma canção que surgiu durante a preparação dessa mensagem, que é uma oração, que é um desejo de que a palavra floresça em nós e que isso gere frutos no nosso caminhar, que nós consigamos deixar a nossa ira de lado, a nossa vaidade de lado, e que nós venhamos a entender de que a nossa fé, ela revela ser verdadeira quando nós agimos, quando nós vivemos de forma que nós trazemos os valores do reino nas nossas ações mais corriqueiras, nas nossas ações do dia a dia, né? Que ao caminhar que nós possamos enxergar com os olhos de Cristo e que através das lentes dele que nós venhamos a entender o mundo ao nosso redor. É com essa mensagem, né, com essa canção que eu quero concluir a mensagem de hoje. Essa canção se chama Floresça. Onde houver ódio, palavras amargas, que eu leve o amor, que eu leve o amor. A minha ira não traz a justiça, que eu leve o amor, que eu leve o amor, que eu leve o amor. Além dos ritos e dos templos é provada a fé. Em cada passo, em cada rosto há uma chance de te encontrar, te encontrar. Onde houver ódio, palavras amargas, que eu leve o amor, que eu leve o amor. A minha ira não traz a justiça, que eu leve o amor, que eu leve o amor, que eu leve o amor. Amém.